Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estou trazendo mais um episódio para vocês e hoje vou trazer o primeiro arco de um jogo chamado Circus Electric. Ele é bem legal porque tem uma pegada meio indie, com contação de história, juntamente com uma ambientação mais retrofuturista, então achei que valia super a pena trazer para vocês. Eu já joguei até o primeiro boss, então simplesmente vou trazer algumas análises das cutscenes mais interessantes. No caso, eu acredito que seja a grande parte delas com um pouquinho só da gameplay para vocês verem mais ou menos a mecânica, mas vamos focar um pouco na história. Obviamente, ficou gigantesco, porque estou falando aí de um primeiro arco, mas se vocês gostarem, eu posso trazer algo mais resumido, simplesmente contando a história, talvez do jogo todo, ou talvez de arcos em arcos, ou pensar em alguma coisa um tanto diferente. Mas, se vocês gostarem de uma maneira geral, eu faço aí como vocês acharem interessante, mas se vocês quiserem mais a história, a gente vai picando para ver como que vai sendo. Então a gente vai assistindo um pouco esse joguinho, vai assistindo aqui, analisando um pouco ali, e a gente vai ver até onde isso vai chegar, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre Circus Electric, um pouco da narrativa e aprendendo um pouco mais como funciona a parte de roteiro, análise e história. O legal desse jogo é que já começa numa pegada bem mais de história, com música, com ambientação, trilha sonora, todos os detalhes que fazem toda a diferença para esse tipo de jogo. I promised myself I would never see him again. 10 years is far too soon, after what he did. Yet here I am, reporting on the least important story for tomorrow's paper. The grand reopening of his Circus Electric. He hasn't lost his charisma, I'll give him that. Ladies and gentlemen, boys and girls, always welcome, members of God. Always giving them something new, something bigger, I give you the pillar of power. something more dangerous. In Lazarus' head. I've seen these two before. That's their happy face. Huh, maybe they'll arrest Uncle. That'd be a story I could get behind. What are they doing? Die! What? Die! Die! Then I hear him. Grok! Bolthy! Save my niece! Want this? Você percebe que nós temos aí o começo da história, e é interessante porque a narrativa traz diversos elementos que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho antes da gente mostrar um pouco mais o desenvolver dessa história. Você percebe que existe já a história começando no que a gente chama de pacing, onde o pacing vai já desenvolvendo, onde a história também inicia o que a gente chama de media res, onde a história já começa acontecendo alguma coisa, onde a história, antes de apresentar qualquer coisa pra gente, já vai desenvolvendo já algo que enquanto acontece, a coisa vai acontecendo ao mesmo tempo. E é interessante porque ela tem uma narrativa que tem início num background, ou seja, uma parte um pouco mais do passado dessa moça que parece ser a protagonista da história. E você já percebe que já tem algumas coisas interessantes. O som de um leão, o som de fogo, onde já traz a apresentação de personagem, a apresentação de world building, a apresentação de diversos outros pequenos fatores. E é interessante porque um pouco que já deu a entender, a gente tá numa parte meio que um retropunk, ou um retrofuturismo, que se você achar interessante dizer dessa forma. Por quê? Da mesma forma que a gente tem um circo onde é alimentado por eletricidade, parece muito ser a bobina de Tesla, mas nós temos robôs. Da mesma forma que existe algo que é tão ultramoderno, algo que hoje em dia a gente não tem tecnologia para isso, mas a história se ambienta, parece ser numa Londres vitoriana, com o início da eletricidade, mas que já existe esses tais robôs aí, onde tem essa interferência aqui e ali. O que eu acho um pouco interessante nessa história, no caso, eu apenas joguei até o final do primeiro boss, então eu não sei o final dessa história, apenas é uma interpretação que eu tenho a partir dessas poucas informações que eu tenho aqui com vocês. É interessante de que
parece que essa bobina, ela interfere nesses, né, mecatrônicos aí, e faz com que eles fiquem agressivos. O que é interessante é o fator de, no momento que ativa a bobina e, consequentemente, já tem a transformação desses robôs, já tem duas pessoas já meio que preparadas para o que vai acontecer. Tanto que, no momento que a sobrinha do mestre de picadeiro, ela adentra ao circo e começa o avanço dos mecatrônicos, já tem dois de prontidão que falam assim, ó, protegem a minha sobrinha. Então eu fico com aquela coisa tipo, o quão será que essa pequena pulguinha faz a diferença na narrativa? E faz sim, acredito que com certeza, porque a trama está diretamente ligada a esse tipo de coisa. Então acho que vale muito a pena, não apenas a jogatina realmente pelas regras do jogo, que é o jogo de turnos, onde vai fazendo a velocidade, o controle, é muito parecido com vários outros jogos que tem essa mesma mecânica, o posicionamento, cada posição referente a uma coisa, referente a algum ataque, mas a própria narrativa que está tendo aí, porque nas outras que eu já joguei, é simplesmente uma música de ondas, onde um vai indo, aí vem outro bicho, aí vem outro bicho, aí tem uma dungeon, mas aqui existe realmente uma narrativa de um circo, não itinerante, mas um circo, onde da mesma forma que precisa proteger, no caso, a sobrinha do mestre picadeiro, também precisa fazer com que o show continue. Então essas duas mecânicas, elas estão interagidas da mesma forma. Então, acho bem legal porque essas meio que sugestões que a própria narrativa traz, juntamente que o ponto de vista da narrativa é feita pelo ponto de vista da sobrinha do mestre picadeiro, porque ela que vai meio que conduzindo. Obviamente o jogo é em terceira pessoa, mas você percebe que o narrador está meio que no ombro dela. Existe, não está na cabeça necessariamente, mas sim, esse narrador tem um pouco do filtro dele, um pouco meio que perturbado pelo filtro da protagonista. A rather eventful reunion after 10 years, was it not, dear niece? Saving lives isn't really your style, Uncle. But thank you. I see your mother's lion remains as spirited as ever. Yes, and just as blind, no thanks to you. Now, if you'll excuse me, I have some facts to gather. Ah, for your circus story. Of course. Dear God, no! I need to understand what the hell just happened here. That's the new story. Come, let's find Dr. Mabry. He hid once this maddening took hold, but... But he's a brilliant man, with brilliant thoughts. Unlike certain present company. I'll not have you speak of Grok in that way. Or growl, as it were. Where is Dr. Mabry? We've looked everywhere. Not quite everywhere. Você percebe que tem uma certa sequência de história onde a gente tem algumas coisas acontecendo. Eu vou dar uma pausa antes de continuar a história propriamente dita. Você percebe que dentro de um ponto a outro existe, obviamente, uns cortes, né? Porque existem algumas batalhas que são meio que com a mecânica sendo explicada, então é muito tutorialesco. Então, no caso, eu acabei cortando aqui, mas eu vou mostrar para vocês uma das batalhas e a batalha contra o boss, obviamente. Só que interessante que você percebe que no começo da história a gente tem o som de leão, nós temos fogo, então a gente já percebe que o Leônidas, esse leãozão lindo, maravilhoso, ele se mostra queimado e cego, mostrando que teve sim alguma coisa relacionada também com a morte da mãe da Amélia, que é a nossa protagonista, e ela culpa o mestre de picadeiro, no caso, o tio dele, como forma de ser aquele que é responsável por aquilo. E o interessante é que você percebe que ele é muito assim, entende a culpa, mas meio que joga a culpa meio que de escanteio.
tendo como um personagem possivelmente manipulador, ele tem aí as suas apresentações e as suas personalidades. E o interessante é que você percebe que aos poucos a história vai sendo apresentada juntamente com o jogo, juntamente com o tutorial, onde cada etapa vai trazendo coisas diferentes e cada ponto da história simplesmente vai trazendo um elemento diferente que vai mostrando agora tem esse personagem, agora tem esse personagem, que não muda muito. Nós temos basicamente o cara forte, nós temos o palhaço, nós temos a cuspidora de fogo e nós temos a escapista, pelo menos dentro desse primeiro arco aí, basicamente funciona dessa forma, onde temos futuramente o próprio boss que entra nessa história. Então você percebe que já existe um certo atrito entre a Amélia e o mestre picadeiro, o tio dela, onde vai tendo essas meio que confrontos um pouco sádicos, um pouco sarcásticos, e vai aos poucos entendendo um pouco de elemento de cada um e de cada outro. Crazed Bobby, coming right for us. Tell me, Bertha the Fireblower, you any good in a fight? A fight, sir? Oh, he brought a mime! Is this fighting normal for you, Ringmaster? Only very recently. You just endangered this poor girl's life. Bertha, are you hurt? A scratch or two? Nothing a night in the sleeping cart won't heal. Must recover. Yvonne, so lovely to see you. Banged up as you may be from surviving out there, perhaps the sleeping cart should be yours for the evening. Oh, and here comes Dr. Mabry. Help! 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 Save me from these relentless brigands! More of these fop doodles? Oh, bugger. You want my opinion on this, don't you, Amelia? The pillar of power you designed was lit. Exactly then, everything around us went to hell. You should see what happened to the London Bridge. The London Bridge? Has it fallen down, my fair Mabry? Or worse, it disappeared. My drones confirm it. Vanished. Vanished? How? I can get you there to see for yourself with a map. Just need time. May I bring it to you shortly? All things come shortly from you, Ollie. Join us at the circus tent when you can. That's where she'll be, with me, watching how I plan my shows. What? You don't want to recruit more talent at the train first? A marvelous suggestion, Amy. First the train, then the circus tent. What a waste of time. You love it. Die! Wait, what was that? Die! Die! Even more bloodthirsty vicious. Então você percebe que basicamente a gente tem um pouco da apresentação dos personagens juntamente com a mecânica, juntamente com o desenvolvimento da história. Esse primeiro arco, como toda a parte de jogos que tem uma história um pouco mais forte como seu principal elemento, além do mais, quando eu tenho uma pegada levemente um pouco mais pro indie, você já percebe pelos traços, pelas animações mais simples, mas você vê que realmente tem bastante capricho. E um ponto interessante é o seguinte: existe basicamente a grande proposta de que existe dois conflitos acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro conflito, que é a ponte de Londres sumiu, apresentado pelo doutor, né? E existe também o ponto de que tem esses mecatrônicos que estão atacando devido a, provavelmente, as bobinas de Tesla, por algum motivo que não sabemos qual que é. E você percebe que existe essas duas grandes tramas
juntamente com uma subtrama que é esse ataque direto entre a Amy e o tio dela por um passado que por algum motivo aconteceu algo. E no que a gente sabe que a mãe dela morreu num acidente, provavelmente acontecido com fogo, e até sobrou um pouco de consequências para o leão de estimação dela, o Leônidas. Então você vê que existe sim essas três tramas acontecendo ao mesmo tempo. Onde a trama, principalmente a grande, que é aconteceu algo relacionado a esse circo, que tem como forma a manipulação ou, no caso, a interferência desses mecatrônicos. E no caso deste primeiro arco aqui, a gente tem a ponte que sumiu, que provavelmente precisamos descobrir o que aconteceu com ela. E esse é o principal elemento de transfiguração que a gente precisa resolver. E a parte de trama que existe no background, ou seja, na subtrama dela com o Mestre Picadeiro, está diretamente relacionado a uma trama que não necessariamente a gente vai meio que solucionar, mas aos pouquinhos ela vai apresentando, mostrando um pouco mais de camadas dos personagens, e é isso que eu acho extremamente importante, principalmente quando tem história juntamente com o jogo. Amelia, I have this for you. For answers. A map? It'll get you to the Vanished Bridge, through all the dangers. Just how dangerous are these dangers, Dr. Mabry? Very. But you see, that's the beauty of this map. I have drones, I have the police radio, I know what's out there. Such as? Abandoned boxes left behind by evacuees, wanton violence, a bunch of who knows what. How specific? This map will keep you safe. Safer, anyway. Then I shall put it to good use. Thank you, Dr. Mabry. Not so fast, young lady. The story's out there, Uncle, so I'm going out there. Yes, of course you are, but not without some help. Help? From whom? Your second-rate performers who aren't good enough for the premiere? A rather negative spin, and only mostly inaccurate. They're a devoted bunch, and they'll fight like old boots for you. Your safety matters, Amy. You're offering safety? You? Amy, your mother's accident. I know you'll never forgive me, but... Goodbye, Uncle. Good luck with the show. No caso, você já percebe que agora eu tô mostrando um pouco mais da batalha mesmo, onde o jogo basicamente é de turnos, onde tem o posicionamento de cada um dos personagens. Esse posicionamento faz que ele tenha uma habilidade X ou Y, onde dá para perceber que quando ele tem um ataque, você pode acertar de acordo com as bolas vermelhas, que corresponde ao posicionamento do outro time. Da mesma forma que acontece nisso. E você vê no turno de cima a relação que existe de turnos, onde cada um acontece um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Existem diversas mecânicas diferentes, como precisão, tem no caso a motivação, tem o acerto, tem diversos outros pequenos detalhes, mas o importante é você já ter uma noção de mais ou menos como funcionam essas batalhas. Yes, yes, yes! Ah. There she shines, the second pillar of power. More spectacular acts await. And, more importantly, higher admission prices. Or, if you believe certain theories out there, even more bloodthirsty vicious. It's not exactly blood or beer around here right now, like when we lit the first pillar, is it? No vicious nearby for days. How are my second-rate performers handling things out there, Amy? Swimmingly. I thank you for sending them with me. It seems every step closer to the bridge offers a new obstacle.
Yet things have calmed down around the circus. Curious. Yes. How is it that a site full of freaks is the safest, maybe even the sanest, place in town? And the maddening began mere moments after lighting the Pillar of Power. Pure coincidence? Yes? Surely you don't suspect I have some hand in this chaos? That would involve actually thinking about you, Uncle. Which is something I actively try not to do. Good news for you, Uncle. Your Circus Electrique story is still happening. Oh? Is your editor growing impatient? My editor is dead. Killed by the entertainment reviewer. Ivan did that? How terrible. And after such a good review for the premiere. Yes, please go hug him if you see him at the pub. That would end in one hell of a story, I'm sure. But for now, I need an interview. Several, actually. My single story has morphed into an ongoing feature. You don't say. How did you get your foot in the door on running a circus? You know I know your story, but I could use some quotes, so people believe how dumb you are. How flattering. I suppose the beginning was in 1866. I was 15, living in Coventry, with no idea what to do with my life. But then he came along. P.T. Barnum. The Prince of Humbugs himself, yes. By chance our paths crossed as Barnum explored the city. All I could think to say was a bit of history I'm sure he already knew. Lady Godiva once rode naked down this very street. He laughed and said he could use a good tour guide. I spent the next few hours in his company. Before we parted, he said to look him up if ever I was in America. Maybe he could return the favor. In 1869, you sought P.T. Barnum in America. I don't think Barnum ever expected me to hold him to his promise of a favor in America. But 3 years later, I most certainly did. I left England for the land of the free and the home of the brave. It only took about 2 months, and all but 2 of my dollars, to find Barnum, but I did. And he remembered me. He was so amused that I went so far to take him up on his offer. He offered me a job to help out his protégé. Assistant to his assistant. It was all I could have hoped for. I thank his kind soul to this day. Working for P.T. Barnum in his prime must have been exciting. And he actually preferred you to Eli Edwards as his top protégé? Rather unbelievable considering Eli essentially runs the world today, is it not? I'll let you answer your own question in a future interview. Right now, Uncle Randy, I've had about all I can stand of you. Me too. Harder for me to escape myself, though. Você percebe que agora existe toda essa interação, mas meio que com farpas e um pouco sem farpas. E é legal porque que acontece? A gente teve um vídeo recentemente falando sobre a técnica do especialista, onde existe um especialista, ou que a gente também brinca de Sherlock e Watson, onde esse especialista vai explicando pro cara que não manja nada coisas relacionadas ao mundo, fazendo com que aquele infodump vire um pouco mais fácil de ser digerido. Uma outra técnica que é interessante é o que a gente chama de ou entrevista, que é algo clássico aqui, onde a ideia da entrevista serve para que haja uma explicação, e essa entrevista pode ser uma entrevista, pode ser um interrogatório, pode ser um questionário, pode ser uma lavagem de roupa suja, ou qualquer outro tipo de discussão que tenha como principal objetivo mostrar as coisas que estão acontecendo de forma mais clara e explícita, sem ter uma justificativa um pouco mais fraca. Eu futuramente irei falar um pouco, um episódio especificamente falando sobre essa técnica, a técnica da entrevista. Então você percebe que existe aqui a forma mais direta, onde a Amy entrevista o tio e já começa falando, eu já sei a sua história, mas as pessoas que vão ler não conhecem. Onde existe essa leva quebra da quarta parede, que tem como principal objetivo
mostrar para nós que estamos jogando um pouco da história que a Amy já sabe. Uma coisa que é muito comum, você vê as pessoas falando, como você já sabe, pá, 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 pá. Isso é uma coisa muito preguiçosa do roteiro, porque se eles já sabem, não precisa ser discutido. A não ser que realmente precise ser reforçado isso, mas quando começa com a frase, então, como você já sabe, isso é realmente uma forma bem preguiçosa. Porém, o interessante aqui é que como ela é uma jornalista, ela está fazendo uma reportagem sobre o circo, falar um pouco sobre a origem do circo, como ele surgiu, como ela é isso, como ele faz aquele outro, faz toda a diferença para a narrativa. E isso realmente é algo que deixa muito mais claro para aquilo que vai ser falado de acordo com as interrogatórias. I don't know what I expected. As children, we all sang about London Bridge falling down, but vanishing completely? I truly cannot believe my eyes. Until I start to think that nothing is wrong with my sight. I just have to peer through the looking glass. I just have to go down the rabbit hole. To find this twisted wonderland and its genius ruler and creator. Could he really bend our reality to his will? Or is he just playing tricks with our minds? We will soon find out. Então, antes da gente começar a luta em si, mostrar que essa aqui é a luta do boss. Então, eu vou mostrar a luta inteira, obviamente, porque eu consegui vencer. E, por enquanto, por estar no nível fácil, vou ser bem honesto com vocês, eu tô jogando no nível fácil, algumas mecânicas de boss não chegaram a ser interferidas nesse momento, que é um pouco assim um pouco que a gente pode chamar de ultimate, é uma habilidade suprema desse nosso personagem. Porém, é interessante ver como funciona um pouco mais essa mecânica, que é um pouco mais difícil, não apenas pelo fato de que tem um boss buffando todo mundo, mas também tem as próprias mecânicas dele. Então vamos ver como foi o desfecho dessa história. E algo que você percebe é que depois de um certo tempo que você entende a mecânica do seu time, começa a ser basicamente a mesma coisa. Onde eu tenho o cara fortão da frente, que o objetivo dele é causar muito dano, então ele simplesmente bate no cara da frente, sendo o primeiro ou no segundo. Eu tenho o palhaço, como aquele que vai tanto buffar a galera e fazer com que eles aumentem a precisão e a própria motivação deles. Temos também a cuspidora de fogo, que o objetivo dela é causar um dano em massa e também jogar o fogo para que o personagem vai sendo queimado aos pouquinhos. E eu tenho a escapista, que ela tem tanto a mecânica de causar dano em área, ou no caso, fazer com que algum personagem não ataque naquele turno. E basicamente vai se repetindo isso, onde uma ataca fogo, a outra faz isso, outra faz aquele outro, outra faz aquele outro, tem que se fazer. Então você percebe que a ideia desse jogo é você montar diversos times que tenham uma certa sinergia, porque existe tanto a mecânica, como eu já disse, a mecânica da batalha e do circo, onde você encontrando o time perfeito, que você pode chamar dessa forma, para as batalhas, vai criando essa conexão. Porém, no caso, no final de uma batalha não existe a cura de todo mundo, então você tem que meio que pensar em algumas peças sobressalentes, porque isso pode gerar alguma confusão ou simplesmente uma troca de personagem. What happened? This isn't the circus mécanique. And why am I bleeding? Everywhere! Attempted murder is such a forgettable action. Murder? Me? Eugene the Magnificent? The magnificently brainwashed, somehow. Here, you dropped your control specs. Broke them, too.
Without them, this prototype steam illusion enhancer is useless. Or maybe it can help us figure out how you lost control. I know someone who will want to see it. Come back with us, to the Circus Electrique. Você percebe que nós temos o final do nosso primeiro boss, que basicamente é o ilusionista. Parece que alguém ou uma coisa colocou esse mecanismo na cabeça dele, fazendo com que o poder ilusório dele, não vamos dizer o poder ilusório em si, mas sim a capacidade dele de gerar ilusões fez com que tanto a ponte sumisse, porque depois a ponte volta no final da cutscene dessa batalha, e você percebe que existe sim alguma coisa acontecendo propriamente dita, algo que vai sendo desenvolvido. Alguns podem considerar que seja o tio, outros podem considerar que seja, no caso, o próprio doutor, ou vamos descobrir de acordo com o desenvolver da história. Mas, de uma forma geral, achei muito interessante como está sendo desenvolvida essa história. Você tem essas tramas e subtramas acontecendo, da mesma forma que você tem que lutar contra outras pessoas, para fazer com que o show continue, tem uma questão de recursos. Então é um jogo bem completinho, a arte é bem legal, a dublagem é bem bonita, a arte ela complementa tudo, a própria ambientação, a parte de trilha sonora, a mecanização das coisas. Então, apesar de ser um jogo não tão antigo, mas não tão recente, acredito que seja lá em meados de 2020, 2022, mas vale um jogo que vale super a pena. Eu peguei na época estava de graça, mas eu acho que vale a pena aí o investimento, porque como tem diversos níveis e diversas formas, eu acredito que vale a pena sim você ir desenvolvendo as suas habilidades e com isso ter essa narrativa. Esse vídeo ficou bastante grande, porque o objetivo aqui era mostrar esse primeiro arco inteiro. Se por acaso vocês gostarem, eu posso trazer os próximos arcos, mas sim trazendo um pouco mais da história em si e não a gameplay como um todo, para não ficar tão grande e fazer apenas vídeos contando o que está acontecendo de uma forma um pouco mais direta. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu estou trazendo aí conteúdos diversos agora com um pouco mais de carinho, um pouco mais assim, perspicácia na parte da edição para ficar um pouco mais gostosinho para vocês. Continua relativamente grande, porque eu sou uma pessoa que falo demais, mas pelo menos aí eu trago um conteúdo mais gostosinho para vocês irem observando e aprendendo um pouco mais com o canal. Use a Buda das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!